Oi, gente! Então, hoje eu estou aqui para entrevistar o Jaci, que é meu primo, sobre o poder legislativo, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Qual a importância do equilíbrio entre os poderes do ramo executivo, legislativo e judiciário? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaci, eu sou vereador aqui na cidade de Presidente Getúlio e sou primo da Maria. Vamos lá, a importância da separação dos poderes. Toda democracia ela é pensada em cima dessa separação de poderes, que é o tal do sistema de freios e contrapesos. Quando um poder se excede, o outro poder tem a incumbência de controlar para que não hajam excessos em cima disso. E isso na política recente a gente vem acompanhando. Às vezes um poder, está muito em discussão agora sobre o ativismo judicial do STF. A incumbência para controlar esse ativismo é do Senado, tem que ver se há uma intenção política para que esse controle seja exercido. Mas a independência ela é primordial. Quando começa a ter uma dependência ou uma intervenção de um poder no outro, os poderes vão ficando mais fracos. Por exemplo, quando o Congresso Nacional começa a votar algumas matérias pegando favores do Poder Executivo Federal. Eu falo do federal porque é um exemplo que funciona melhor lá em cima. Eu vou te dar cargos no meu governo, ou vou te dar dinheiro para investir na tua cidade, mas tu vota o meu projeto. Quer dizer, aquele parlamentar, eventualmente, ele não está defendendo a base dele, o eleitor que colocou ele lá. Ele vai estar defendendo os interesses dele e votando as matérias que a União quer, que não exatamente é o que o eleitor dele quer. Entende? Então veja que essa interferência do executivo no legislativo acaba com leis que não atendem exatamente o que a população esperava da pessoa que ela elegeu. Mas para não aprofundar, é o que sustenta a democracia no Brasil. A separação dos poderes é o que sustenta nós termos uma democracia no país. E é fundamental. Outras formas de governo no mundo afora existem, mas desconheço alguma que funciona tão bem hoje para a nossa realidade do Brasil. E dessa matéria, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida também para perguntar. Então, tá bom. Quais são os principais pilares de uma política externa eficaz? Política externa é minha praia, tá? Eu fiz Direito Internacional na faculdade, mas nunca atuei dentro disso. Eu gosto da política externa do Brasil. O Brasil ele tem é histórico isso de não intervenção. O Brasil não entra em guerra, já entrou no passado, mas é um país mais neutro, não compra briga por outros países, dialoga bem, costuma inclusive tentar auxiliar para fazer acordos internacionais. E como política externa econômica, aí o Brasil é uma potência, porque o Brasil é o agro, né? A gente vende alimento para o mundo inteiro, é o celeiro de alimento do mundo. Então, o que é eficaz? Vender bem nossos produtos, ter parceiros comerciais que garantam essa produção. Para a nossa produção é importante tal material. Nós temos que buscar uma política externa com países que vão nos suprir essa necessidade. Mas volto a dizer, não é minha especialidade, eu fiz isso lá na faculdade há muitos anos atrás. Então eu estou colocando o Jaci agora como eleitor, e não o Jaci como vereador, dizendo o que eu espero de uma política externa. Comprar menos briga possível e fazer mais parceiros possível no mundo. De uma forma simplificada, é isso que eu penso. Ótimo. Como você planeja abordar as preocupações de infraestrutura local, como estradas, calçadas e iluminação pública? Vamos lá. Isso é um tema delicado, porque o município de Presidente Getúlio, agora eu vou falar da nossa política local, que é a política que eu vivo, né? Tem uma arrecadação gigantesca, nós estamos falando aí de uns 120 milhões por ano, é muito dinheiro, mas ainda assim não sobra tanto dinheiro para a infraestrutura. Dois calcanhares de Aquiles que eu vejo. Primeiro tem que diminuir o custo da máquina pública para sobrar dinheiro para investimento. Nós só vamos poder fazer uma obra se sobrar dinheiro daquele recurso do dia a dia, ordinário, pagar salário, Então, quanto mais sobrar disso, quanto mais enxugar a máquina, mais sobra para fazer obra. E o segundo, que é o maior, falta de qualidade de obra pública. Aí tu vai dizer, mas faz uma qualidade menor, tu faz mais obras, tu é um bom político. É o que hoje em dia é feito. Mas isso não é certo. Por quê? Passaram-se 5 anos, nós vamos ter que fazer de novo. E mais 5 anos, nós vamos ter que fazer de novo. Então hoje, o que tu pensa de obra de infraestrutura? Fazer bem feito. É o grande arrumar dinheiro fora, se não conseguir enxugar a máquina,
precisa ir atrás do governo federal, governo estadual, buscar parceiros, buscar emendas, buscar recursos, e quando for executar uma obra, que se faça bem feita, para que daqui 10, 20 anos não precisar voltar a fazer essa obra. Devagarzinho, todas no município bem feita, menos custo de investimento, que pode focar em outras áreas. Então, parece meio genérico assim, né? Mas é o que eu penso. Eu acho que quando for fazer, é óbvio que a calçada tem que ser bem feita, que a iluminação pública tem que ser boa, que todo mundo quer asfalto na frente de casa. Isso, para mim, é meio óbvio. Para isso acontecer em toda a cidade, toda ela que vai sendo feita precisa ser feita com qualidade. E quanto mais tu economizar nas verbas, despesas ordinárias, mais sobra dinheiro para investimento. E daí fica um círculo vicioso, né? Virtuoso, a coisa vai melhorando. Mais ou menos nessa linha. Quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento econômico nessa região? Desenvolvimento econômico. Eu tive uma reunião com o prefeito de Rio do Sul recente. Burocracia é um câncer. Burocracia é um câncer, porque as coisas precisam ser ágeis, e no mundo particular é muito ágil. Eu tenho um cliente, eu ligo para o cliente, ele resolve lá, e ele diz sim ou não, e a coisa funciona. A coisa anda. No mundo público não, tem que juntar a documentação, aí tu vai lá, daí tu faz um protocolo, daí entra numa fila de vários protocolos, daí venceu uma certidão ali no meio, tem que apresentar. Essa burocracia me incomoda muito. Ela existe, inclusive hoje ela é legalizada, mas isso é uma birra que eu tenho, e inclusive eu penso em propostas de lei aqui em Presidente Getúlio para isso. Desburocratizar e não cobrar pela burocracia. Essas taxa disso, taxa daquilo. Tu está pagando para o poder público para ele ter o direito de te fiscalizar. Como é que ele vai parar de criar burocracia se hoje ele monetiza a burocracia? Tu vê que é um contrassenso? Eles vão querer sempre criar mais burocracia, porque é mais taxa. Sem contar criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Venho aqui, faço uma dificuldade, então, Maria, a tua empresa não pode ser aberta porque falta isso e aquilo. Mas vem aqui na minha sala conversar, pô, mano, preciso me apoiar politicamente e tal. Isso é ruim para o Brasil. A coisa tem que funcionar organicamente e sem politicagem. Quanto mais simples, menos burocrático for, mais se desenvolve, mais empresas vêm, mais empregos são criados, mais a economia gira. Então, se eu fosse para levantar uma, tem várias outras, mas se fosse para levantar uma bandeira hoje, que eu digo assim, cara, isso aqui para mim é um ponto-chave, deve ser melhorado, é desburocratizar e não ser cobrado pela burocracia. As pessoas não merecem pagar por isso. E acho que é isso. Quais são os seus planos para melhorar os serviços de educação oferecidos em nossa cidade? Quantidade e qualidade. Se fosse responder rápido, mais oferta, nós temos que ter mais oferta de vagas, desde baixo até em cima. Eu não estou dizendo que falta, não, há uma discussão política em cima disso, mas mais ofertas não pode faltar, desde creche até a escola. E qualidade e capacitação. Da mesma forma que um professor educa uma criança, esse professor tem que ser capacitado. E não quer dizer que os professores não vão atrás, não, eles merecem ser mais capacitados, eles têm que ter oportunidade de ter mais capacitação. O concurso que traz eles para dentro da escola tem que ser mais, do poder público, tem que ser mais concorrido. Como é que vai fazer isso? Valorizando o professor tem que ser bem remunerado. Dentre 500 candidatos, eu quero selecionar os 10 candidatos mais feras, os melhores, e isso tem que ser os que mais estudaram, né? Então, quanto mais capacitação, melhor remuneração, e atrás de eu não sei como é que se chama, tipo institutos, tipo positivo. Tipo apostilas, assim, né? Enfim. Eu também. Depois a gente vai lembrar dessa palavra. Mas trazer esses métodos de ensino da área privada, métodos já testados e comprovados para dentro da área pública. E tudo é dentro de uma possibilidade e necessidade. Assim, já sei o que desejaria, pô, assim, integral para a cidade inteira. Dá, não quero ser hipócrita, hoje não dá, não tem dinheiro para isso, mas é uma escadinha, a gente bota a meta lá na frente e vai evoluindo em cima disso. Mas, de uma resposta curta e grossa, quantidade e qualidade. Mais vagas e cada vez melhores. Mais vagas e cada vez melhores. E aí, eu tenho um aluno melhor aqui, ele sai formado com mais capacidade, ele vai ter um emprego de melhor qualidade, ele vai ter uma renda melhor, ele vai comprar mais no nosso comércio, a máquina vai gerando e todo mundo sai ganhando. Que no caso está evoluindo agora, ou está em processo ainda? É um constante processo, eu vejo que tem muita coisa para ser melhorada. Certo. Quais são suas prioridades
prioridades em termos de políticas sociais para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos locais? Assistencialismo, né? Eu sou um liberal, tá? Então, se tu é contra assistencialismo, óbvio que não, muito a favor. Mas um assistencialismo focado no desenvolvimento. Eu peguei uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade social, trago ela para dentro, tem que dar o suporte para essa pessoa, tem que dizer, ó, é desse jeito, agindo dessa forma, que tu vai se desvencilhar de nós, que tu vai trabalhar, que tu vai ganhar teu dinheiro, e aí a coisa vai... Então, hoje eu focaria exclusivamente nesse tipo, eu sou contra, tipo, um Bolsa Família sem condições, sabe? É cômodo tu ficar recebendo Bolsa da Família o resto da vida. Quer dizer que essa pessoa quer estar ali? Nem sempre, às vezes ela realmente não consegue, mas o foco do assistencialismo, na minha opinião, tem que ser o desenvolvimento dessa pessoa. Eu quero receber ela para tirar ela daqui. Como é que eu tiro? Dando mais instrução, dando mais condições, dando oportunidades, que é o principal, dando emprego. O presidente Getúlio recebe bastante gente de fora, outros países, outras regiões do Brasil e tudo mais. Nós temos que desenvolver formas, não é simples, acolher essas pessoas, mostrarem como mais ou menos as coisas funcionam aqui. Não estou dizendo doutrinar elas para elas virarem suíças, óbvio que não, mas para elas entenderem a dinâmica, para aqui também elas terem oportunidade, para elas terem uma boa moradia, para elas terem, entende? Acolher e daí conseguir entregar elas para a sociedade, para elas se desenvolverem pelas próprias pernas. Então, política social, ok, mas pega a pessoa querendo mandar ela embora com as próprias pernas, para ela conseguir se desenvolver. Isso seria o foco. Porque, querendo ou não, atualmente está vindo muita gente de fora. Tem quase mais gente de fora do que pessoas daqui mesmo. Mas vou te dizer, é importante, o presidente Getúlio hoje não pode se dar o luxo de querer ser, não sei o termo disso, mas tipo, xenofóbico com quem é imigrante. Não podemos, a nossa economia hoje depende dessas pessoas. Tem muita gente, muita indústria que é tocada exclusivamente por essas pessoas. E é bom, e elas também estão ganhando bem aqui, então tudo isso é bom. O que não pode é ser desordenado isso, tá? Começa a ter problema de moradia, daqui a pouco tem 30 pessoas morando em uma casa. Mas é o direito delas, assim. Nesse tipo de ambiente começa a dar problema. Vários, enfim, não vou entrar em detalhes. Então, nós temos que receber essa pessoa e fazer ela viver bem aqui. Bem, com boas condições, com boa educação. Essa é a ideia. Não receber, mas receber bem. Queremos que elas venham e sejam muito felizes, muito bem remuneradas, entende? Mas não podemos se dar o luxo de, não queremos mais que venha gente para cá. Não, pode vir. E o poder público tem a obrigação de receber bem. Pessoas que não falam a nossa língua, a primeira coisa, tem que ter um acolhimento, tem que contratar uma dessas pessoas para fazer o acolhimento, porque às vezes a gente tem dificuldade de comunicação. Então, tem que ter alguém que se comunica bem com eles, que consegue explicar a nossa cultura para eles. Mas você quer impor que eles tenham a nossa cultura. Não, eu quero que eles nos entendam e que a gente entenda eles. Eles se inspiram aqui, né? Exato, eles não precisam mudar o jeito deles e nem o nosso. Mas nós temos que se entender, porque senão tem um pouco mais da briga, né? Enfim, é um assunto complexo. Eu não sou especialista, teria que pegar um assistente social, teria que pegar mais gente da área, formar um grupo, discutir isso amplamente, mas se eu fosse decidir, seria nessa linha, fazer um acolhimento muito bom para essa gente e receber eles sempre pensando em entregar, sempre dizendo, tá aqui, tem teu emprego, tem tua educação, tem tudo, tua família vai bem, quero que seja feliz, sabe? Pega para entregar. Quais são as suas ideias para promover a sustentabilidade ambiental no nível local? A legislação ambiental, ela vai sendo, não é solidária, mas me fugiu o nome agora. A federal manda em todos, é residual. O que não for legislado pela União, o Estado pode legislar, o que não for pelo Estado, o município pode legislar. Então, no município, como política legal, como implantação de nova legislação ambiental, o município é muito limitado mesmo. Por quê? Porque a União já regulamentou, a norma municipal não pode contrariar a União, a do Estado também não pode, então é de cima para baixo que funciona essas regras. Não tem nada? Sim, tem 2, 3 coisas, mas é pouquíssimo. Política ambiental, cumprir a legislação, né? Uma questão ambiental que aqui na nossa região é o que mais pega são os recursos da margem do rio, são as áreas de APP. Teve uma alteração na lei, porque veio o Código Ambiental e disse que era tudo 30 ou 50 metros. Em regiões de vale como o nosso, inviabiliza, tem regiões aí que não dá nem mais para construir.
Então, foi aprovada uma lei federal que diz o seguinte: cada município pode aprovar a sua legislação nas áreas que já são consolidadas, não é um loteamento novo, aqui já é consolidado, aqui tem um prédio, aqui tem um terreno vazio e aqui outro prédio. Pelo código do jeito que estava, esse terreno vazio vai ficar vazio, mesmo tendo 2 prédios lá, não podia ninguém construir aqui. Então, nessas áreas consolidadas, a legislação federal nova, isso é de 2021, ou final de 2022, autorizou que o município legislasse sobre esses recursos, essa área de APP da margem do rio. Aqui em Getúlio nós vamos começar essa discussão agora, está atrasado já, porque depende do estudo socioambiental, mas então essa é uma questão que o município vai poder legislar. Mas de resto a gente é muito limitado mesmo, assim, é muito mais União, Estado. O que o município pode fazer? Porque tem muita coisa que é o município que analisa. Tá? O município analisa se vai conceder o alvará, se não vai, com base na legislação de fora, mas é o município que analisa. O que eu falei antes, desburocratizar, a coisa tem que ser ágil, tem gente que espera meses por uma licença ambiental. Nível estadual, tem casos de 2, 3 anos, fala, tio, coisas absurdas, assim, o cara quer botar o dinheiro dele, quer investir, quer fazer a máquina girar, quer gerar emprego, fica travado num processo burocrático, não dá. Então, não está bem no foco da tua pergunta, que seria a questão legislativa, o que eu posso legislar na questão ambiental, mas essa é uma questão que eu focaria. Tem que dar eficiência nisso, tem que fazer uma análise rápida e, como é que eu vou explicar, justa, porque hoje em dia o que acontece? Está aqui o processo, Maria, licenciamento ambiental. Ah, Maria, faltou o documento A. Aí tu vai lá, pega o documento A e entrega o cara. Ele analisa de novo. Eu vi que faltou o B também. Analisa tudo, diz o que tu acha que está faltando tudo de uma vez só, para não ficar uma coisa eterna, mais um documento, que não termina nunca. Mas enfim, daí voltaria na parte burocrática para dar eficiência. Você planeja lidar com questões de segurança pública e redução de criminalidade em nossa cidade? Quase a mesma coisa que o ambiental. Pouco se tem na possibilidade de criar leis municipais para isso. Só que criminalidade não é uma coisa só da criminalidade, é uma coisa da sociedade. Né? Mais educação, menos crime, 100%. Mais esporte, menos crime. Então, o que a gente pode fazer é criar um ambiente menos propício para a criminalidade. Mas, eu vou criar um crime aqui em Getúlio. Aqui em Getúlio, cortar o cabelo é crime. Não pode. Só a União pode legislar sobre isso. O que a gente pode fazer é ter uma sociedade com mais educação, com mais esporte, com menos diferença social, que daí entra nessa questão da assistência social. Um ambiente que não seja propício à prática de crime. Combate à droga influencia muito na criminalidade, rouba para usar droga, então se tu tem menos usuários, principalmente de drogas mais pesadas, como crack e tal, menos criminalidade, isso é história. Vai pegar dados concretos das cidades e verificar. A cidade tem mais usuário, vai ter mais furto, vai ter mais roubo, os caras estão roubando para se drogar. Né? Então assim, quase igual adiante, legalmente, já se vai fazer uma lei para diminuir os crimes na cidade. Não vou, não tem como, não posso, a União não me permite, né? A Constituição não me permite. Mas fazer um ambiente que seja menos favorável à prática de crimes, isso depende da gente. E é o que eu falei, educação, esporte, menos diferença social e tudo mais. Não, uma coisa leva a outra, né? 100%. Na criminalidade, 100%. Um ambiente... Por que Suíça, né? Todo mundo fala da Suíça não tem tanta criminalidade, ou quase zero. Não há diferença social. Todo mundo é muito bem educado, fala 2, 3 línguas. Não estou dizendo que a gente tem que ser igual, mas veja o exemplo deles. É uma coisa tão agradável, as pessoas estão bem educadas, tem a prática esportiva, tem tudo, que não tem que cometer crime. Eu sou um cara bem, por que eu vou virar um criminoso? A pessoa vai para a criminalidade. Tem vários fatores, mas vamos lá, um deles é esse, assim, o cara está todo arrebentado, acaba indo para a criminalidade. Se eu crio um ambiente favorável, eu menos crime, 100%. E, Jaci, quais são os seus planos para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os residentes? Esse não é um problema que nós temos em Presidente Getúlio. Aqui, porque quando tu diz inclusão, eu penso em emprego. Talvez porque a minha visão liberal, a economia e tudo mais. Mas eu vejo emprego, assim. Poxa, tu tem emprego pra caramba, tá faltando gente para trabalhar. Precisaria vir até mais pessoas para suprir todas as vagas que tem. Então todo mundo está muito bem inserido. Talvez na cultura, mais inclusão, como nós temos aqui vários povos, se eu estiver desvirtuando a pergunta, tu me fala assim, se não é esse foco.
Mas talvez na cultura, como a gente tem várias culturas diferentes aqui, tem que ter o espaço de todas elas, seria uma forma de gerar mais inclusão. Na educação, quando eu falei mais e mais qualidade, mais vagas para que ninguém fique de fora, mas na minha cabeça, quando eu falo assim, como é que tu vai incluir essa pessoa, eu penso em emprego, para ela, para a família. Não tem melhor programa social do mundo que tu ter um emprego, tu ter o orgulho de chegar em casa com dinheiro e sustentar a tua família. Então, não sei se era esse o foco da pergunta de vocês, mas a leitura que eu faço é exclusivamente essa, e desse problema o presidente Getúlio não sofre. O presidente Getúlio é a nossa região aqui, né? Muito bem desenvolvida, as indústrias vão muito bem, tem muito emprego, paga-se muito bem, então não vejo que é um problema hoje da nossa região isso aí. Mas quando fala em inclusão, esse cara tem que ter emprego, ele tem que ganhar bem, esse cara, além de ganhar, não é só o dinheiro, ele tem um tesão de viver, ele está orgulhoso. Pô, eu venho para casa e tenho aqui a comida, sabe? Então acho que esse é um baita diferencial, ter emprego a pessoa vai ver. Então agora para concluir, né, a última pergunta, quais são suas ideias para promover a participação dos jovens na política local? Os políticos serem mais legais. Eu entrei na política de gana que eu tenho da politicagem. Criticava muito, o Brasil está desse jeito, a política local está daquele jeito, tal. De repente eu fiquei pensando, e eu estou fazendo o quê, né? Eu estava tomando cerveja e assistindo futebol na TV. Porque precisa de consciência. O jovem tem que perceber que toda a força, na verdade, do país está na mão do jovem. É o jovem que vai determinar para onde vai, para onde não quer ir, para onde quer ir. Se nós, políticos atuais, eu ainda me considero um político jovem, que fique claro, mas se nós, políticos atuais, não fomentamos isso, a juventude vai ter que buscar o espaço dela. Mas precisa ter esse estado de, se eu ficar criticando aqui, sentado no sofá, nada vai mudar. Então, tem que ir para cima. E daí entra, usando uma palavra leve, só com mais honestidade. A política hoje é um jogo muito sujo. Eu, que já estou na política, tenho raiva assim, de algumas coisas, tem que ser uma coisa mais leve, discutir mais em política e não politicagem. Política, podemos discutir, a Maria tem uma ideia, eu já citei outra, vamos discutir. Eu tenho um professor que dizia que se a tua ideia é boa, ela vai tomar porrada de todo lado e vai ficar em pé. Aí a tua ideia é boa. Agora, se tu tem uma ideia, mas tu não aceita que ninguém contradita ela, tua ideia não é M. Tá? Então a gente precisa de política com mais grandeza, política com mais discussão, com mais diálogo, com mais troca de ideias e não de ataques. Tá? Talvez isso que afaste o jovem, porque o jovem não quer isso, ele quer ficar brigando e sendo xingado. Se tu critica o cara aqui, ele vai investigar tua família para falar mal de ti. Pô, ninguém quer isso, vamos discutir ideias. E o jovem tem mais proatividade. Vamos para a rua, senão nós estamos mortos. O Brasil só vai de ré. E eu acho que era isso. É isso. Então, gente, essa foi a entrevista com o vereador Jaci. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Desculpa se as perguntas foram meio desfocadas, era bem aberto assim, mas também estamos sempre à disposição e participem da política. Parabéns para vocês por terem interesse no assunto, muito importante. Muito obrigada. Um abraço.